Fernando, parece-te bem começarmos com um fadinho que é tão português? Claro. Olha lá, achas que se não tem havido restauração, ou seja, se hoje fôssemos espanhóis, achas que existiria fado? Repara que Portugal, no tempo dos Filipes, era bilingue. Tanto se falava português, mas também se falava castelhano. Ah, tal qual como hoje em dia na Catalunha, não é? Onde se fala castelhano e catalão. Una casa española que de ven, pa y vino sobre a mesa. Mas, Fernando, isto com os Filipes mudou muita coisa em Portugal, não? Se queres falar dos Filipes, vamos ver o que se passou antes. Ironicamente, o início do reinado dos Filipes em Portugal fecha um ciclo que começara quase 200 anos antes com a coroação do mestre de Avis e a derrota dos castelhanos na Batalha de Aljubarrota. Com a assinatura da paz, em 1411, Portugal começaria a expandir os seus horizontes, descobrindo novas terras e acabando por dividir o mundo com os seus novos amigos espanhóis. Assim, quando em 1521 Dom João III sobe ao trono, era um vastíssimo e disperso império que era bastante cobiçado. Embora Dom João III tenha tido 10 filhos, todos acabariam por morrer muito novos, ficando o seu neto, Dom Sebastião, como seu único herdeiro. No entanto, também Dom Sebastião acabaria por desaparecer em batalha. Então, nesse caso, Fernando, a música é outra. Sim, Dom Sebastião desapareceu em Alcácer Quibir sem deixar herdeiros. Mas também inspirou muitos poetas, desde Camões a Fernando Pessoa. Passando pelo José Cid. É o rei Dom Sebastião. Depois, o seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, que já tinha sido regente durante a infância de Dom Sebastião, sobe ao trono. Uma vez que é cardeal e não se pode casar, Dom Henrique pede autorização ao Papa para renunciar ao seu posto e assim criar descendência. Contudo, Gregório XIII não o libertou dos seus votos. 2 anos depois, morre sem deixar qualquer herdeiro. Porquê que o Papa não deixou Dom Henrique renunciar aos seus votos? Porque era familiar de Filipe II, que seria um dos mais fortes candidatos ao trono de Portugal, logo após a morte sem filhos do cardeal Dom Henrique. Ah, muito me contas. E quem eram então os candidatos? No começo eram 5, mas no final apenas 3 se destacaram. Tínhamos Dom António, prior do Crato, Dona Catarina de Bragança e Dom Filipe II, o rei de Espanha. E dos 3 acabaria por ser Dom Felipe, o nosso rei. Os ingleses foram maus amigos, ou pelo menos inconsequentes, uma vez que deixaram Filipe no trono. Mas como é que Filipe II se torna rei se havia uma alternativa bem mais válida e completamente portuguesa, que era a Dona Catarina de Bragança? Dona Catarina, infanta de Portugal e duquesa de Bragança, era filha do infante Dom Duarte, filho do rei de Portugal Dom Manuel I e irmão do rei Dom João III, que era o avô de Dom Sebastião. O marido de Dona Catarina, o Duque de Bragança, jogou pelo seguro. Não quis arriscar as suas imensas posses num jogo político extremamente perigoso com Filipe. Mas os Bragança tinham de certeza um grande apoio da nobreza e do clero, não? Em princípio, sim. Só que o imenso poder de Filipe, o seu caráter forte, a sua estratégia diplomática influenciaram os portugueses. E, claro, o seu dinheiro. Ah, claro, o dinheiro. A nível comercial, o Império de Filipe, conhecido como o Império onde o Sol nunca se põe, e o português complementavam-se na perfeição, abrindo assim novos mercados aos 2 reinos. Também a nível financeiro, a união era vantajosa para os mercadores portugueses, uma vez que a frota espanhola da prata injetava a enorme quantidade de metais preciosos que eles precisavam para alimentar o tráfico com o Extremo Oriente. Mas há mais. A dita castelhanização de Portugal, na educação, na literatura e na ciência, foi um facto. Aliás, o próprio Camões chega a escrever parte da sua obra em castelhano. Sim, mas atenção, já Gil Vicente, um século antes, fez o mesmo. E de resto, muitos outros escritores portugueses. Ah, mas eu sei também que o Cervantes admirava muito a língua portuguesa. Até lhe chamava a doce língua. Sim, a influência era mútua, mas numa dominante de Espanha sobre Portugal. Mas, todavia, Filipe II foi um rei respeitador, dentro do princípio, um rei, 2 reinos. Isso já faz lembrar o Deng Xiaoping com o seu Um País, 2 Sistemas. Logo depois de se tornar rei de Portugal, através das Cortes de Tomar, Dom Filipe comprometeu-se a respeitar as liberdades, privilégios, usos e costumes da monarquia portuguesa. Os principais cargos políticos em Portugal seriam preenchidos por portugueses.
A língua nos documentos e atos oficiais continuaria a ser o português. O comércio com a Índia e a Guiné só poderia ser feito por portugueses. Mas é claro que não eram só direitos para o nosso lado, também havia obrigações. Não, evidentemente, olha, por exemplo, a nossa participação na famosa Armada Invencível, em 1588, no contexto da Guerra Anglo-Espanhola. Pois, a Armada Invencível, que foi toda armada em boa, mas levou uma sova e foi assim que perdemos muitos dos nossos barcos. Sim, mas apesar de tudo, a administração de Filipe I foi muito boa. Fizeram-se excelentes reformas na justiça, nas finanças, na administração, etc., por vários sítios. E calculo que isso tenha feito esquecer algum orgulho nacionalista. Sim, mas as coisas haveriam de mudar com Filipe II. Em 1598, morre Filipe I. O seu filho, Filipe II, ascende ao trono, mas é a antítese do pai. Fraco de espírito, desinteressado pela governação, entregando o poder aos seus favoritos. A política de Madrid tende agora para a centralização. Em 1602, nomeiam-se 3 ministros castelhanos para o Conselho de Portugal, violando o que fora acordado em Tomar. O descontentamento popular agrava-se ainda mais com o aumento dos impostos. E aí já se torna menos agradável o domínio espanhol. E aí ganha força o sebastianismo. Ou seja, a ideia de que Dom Sebastião não morreu em Alcácer Quibir, que estaria preso, mas voltaria para reclamar o trono. Mas sabes que vários impostores se quiseram passar por Dom Sebastião, na Ericeira, em Penamacor, em Espanha e até mesmo em Veneza. Não, Fernando. Garanto-te que Dom Sebastião está vivo e o Elvis também, e se calhar até são amigos. Se calhar. Mas sabes que com Filipe II, se o centralismo espanhol se deu a conhecer, com o seu filho no trono a partir de 1621, as coisas ir-se-iam agravar e muito. Sim, e com o Filipe III de Portugal, já o Império Espanhol está numa clara fase de declínio. É, precisamente. Por isso é que o seu primeiro-ministro, o Conde Duque de Olivares, tendo perfeita consciência disso, reforça o poder central. Em 1625, o Conde Duque de Olivares elabora Instruções sobre el Gobierno de Espanha, um plano que visa absorver por completo o Reino de Portugal. Nele, os principais cargos militares e administrativos do Reino e do Ultramar passaram de vez a ser desempenhados por espanhóis. O plano contempla também uma política de casamentos entre a nobreza portuguesa e a espanhola, de modo a unificá-la. O melhor exemplo é o casamento de Dom João, Duque de Bragança, com Dona Luísa de Gusmão, filha do Duque espanhol de Medina Sidónia. O Conde Duque de Olivares sabia perfeitamente que Dom João poderia constituir um sério obstáculo à unificação ibérica, até porque era o senhor de uma poderosa casa senhorial, a primeira de Portugal e das primeiras da Península Ibérica. Poderosíssima, de facto. Aliás, como é bem perceptível aqui, na sede do seu ducado, o Palácio de Vila Viçosa. Efetivamente, Dom João era Duque de Bragança, de Barcelos, de Guimarães, Marquês de Valença e de Vila Viçosa, Conde de Ourém, de Arraiolos, de Neiva, de Faro, de Faria, de Penafiel, Senhor de Monforte, Alegrete, Vila do Conde, entre muitas outras localidades. Chegavam a perto de 100 mil os seus vassalos. Bebe um copinho de água. Mas olha, o tiro saiu pela culatra ao Conde Duque de Olivares. Como assim? Dona Luísa de Gusmão iria até persuadir a revolta de Dom João. Espera aí, já lá vamos. A verdade é que para Olivares a unificação ibérica estava bem encaminhada. O grande problema para a Espanha era o resto do mundo. Na primeira metade do século XVII, Espanha estava envolvida em vários conflitos internacionais. O maior deles era a Guerra dos 30 Anos, que englobou várias nações europeias e que se agravou com a entrada em França do cardeal Richelieu a partir de 1630. Fora da Europa, ingleses e holandeses atacavam todo o Império dos Filipes. No antigo ultramar português, caiu Ormuz, Bahia, diversos baluartes em Ceilão, Olinda, Recife e Mombaça, São Jorge da Mina e Arguim, embora muitos destes centros tenham sido recuperados. Mas sobre estes ataques holandeses e ingleses tem de falar, posso? Claro, força. É que grande parte destes ataques era feito por corsários, que no fundo agiam como piratas, mas com a autorização oficial de um país, através da Carta de Corso, para saquear o seu inimigo. Alguns corsários acabaram por ser altamente reconhecidos pelo seu rei. É o caso do holandês Pitcairn ou do famosíssimo Francis Drake, cuja atividade corsária rendeu à coroa britânica mais de 200 mil libras.
Tornou-se, por isso, um dos mais famosos Sir de sempre, em conjunto com Isaac Newton, Alex Ferguson, Paul McCartney ou os James Bond, Sean Connery e Roger Moore. Já vi que gostas muito de piratas e corsários. E do James Bond também. Mas voltando aos ataques às nossas colónias e navios. Sim. A ineficácia dos espanhóis em nos defenderem levava os mercadores portugueses ao desespero. E tendo em conta a quantidade de conflitos que Espanha tinha pelo mundo inteiro, imagina a quantidade de dinheiro que era preciso para os financiar. Sim, claro. Isso vai nos conduzir a um outro problema que leva a uma revolta nacional. Os impostos. Os Conjurados eram um grupo constituído por cerca de 40 nobres que se reuniam secretamente em Lisboa com o objetivo de destruir Filipe III e proclamar um rei português. Os seus encontros secretos realizavam-se no Palácio de Jorge de Melo, no Palácio dos Duques de Bragança e no Palácio Almada, hoje chamado Palácio da Independência, no Rossio. O plano dos Conjurados era que Dom João de Bragança, que vivia aqui no seu palácio em Vila Viçosa, subisse ao trono em Lisboa. Sim, no final do ano de 1640 estavam reunidas boas condições para que a revolta tivesse êxito, nomeadamente a revolta da Catalunha. Se sobrevava também ao centralismo de Olivares, desviava cada vez mais militares de Espanha para aquela região. Depois o Natal estava próximo e muitos espanhóis que viviam em Lisboa foram também passar a época festiva ao seu país. E porquê que o Duque de Bragança era a escolha dos Conjurados para rei de Portugal? O Duque de Bragança era neto de Dona Catarina, que em 1580 era candidato ao trono de Portugal, lembras-te? Em 1543, Dona Catarina casou com o seu primo Dom João I, Duque de Bragança, e tiveram 9 filhos. O filho que herdou o título, Dom Teodósio, chegou a lutar ao lado de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir quando tinha apenas 10 anos, onde acabou ferido e prisioneiro. Dom Teodósio acabaria por ser libertado e mais tarde teve 4 filhos, o mais velho dos quais, Dom João de Bragança. Contudo, Dom João mostrou-se reticente em abraçar a causa. Porque de resto era um risco muito grande enfrentar a Espanha. Claro, mas é aí que entra Dona Luísa de Gusmão para o incentivar, dizendo: mais vale rainha por um dia do que duquesa a vida inteira. Sim, Dona Luísa de Gusmão terá influenciado bastante Dom João e esse facto tornou-se um género de mito. Contudo, o procurador do Duque, João Pinto Ribeiro, terá tido um papel ainda mais relevante. E assim terminou mais uma das muitas tentativas de Espanha para governar Portugal. Toma! Mas calma, Portugal também tentou dominar a Espanha. Aliás, esteve muito perto disso, com Dom João II e com Dom Manuel. Sei hoy este refrán que viva Portugal, siempre la recordarán que viva Portugal. E nesse caso, talvez o flamenco soasse assim. Silêncio que se canta o flamenco.